Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu de cá, você de lá, em minhas mãos, ó, a velha companheira Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Que bom que você está aí. E eu aqui dentro da Bonita novamente, né? Lembra, no último vídeo eu falei que a gente voltaria a gravar dentro da Bonita. Pois é, estamos gravando novamente aqui dentro. Hoje estou aqui em Vista Alegre do Abunã. Ó, eu fui em casa e já retornei aqui para Vista Alegre do Abunã. É um distrito da capital Porto Velho, aqui no estado de Rondônia. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco e você está no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube ou na fanpage, a nossa página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Facebook que é muito bem alimentado pela minha esposa, Dona Vilma. Todos os dias tem mensagem de reflexão, tem estudo bíblico, né? Lá tem muita matéria sobre Efésio, a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. É muito importante o que a Vilma está postando lá. Então, siga a nossa página e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Já já estaremos chegando aí a 600 inscritos, anjos missionários que estarão nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Então, estou precisando de você. Deixe o seu like também, faça comentário. É importante para o YouTube ver a relevância do trabalho e passar a indicar também para outras pessoas. Vamos orar, porque o tema hoje... continuaremos falando, né, sobre o juízo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o juízo e a misericórdia de Deus, tá? Se você não segue o canal, faz uma maratona aí nos vídeos anteriores, né? Vocês irão perceber que nós estamos falando de Apocalipse 14, a partir do verso 6, onde se trata ali das 3 mensagens angélicas, o último convite, as últimas mensagens pregada para toda a terra, né? Aliás, já já eu vou ler para você com a Bíblia aí em mãos, né? Pega a sua Bíblia aí, seja no dispositivo eletrônico ou ainda física, vamos orar e eu estarei lendo aí novamente as 3 mensagens angélicas e aí a gente vai começar o estudo sobre o juízo e a misericórdia de Deus. Amém? Posso contar com você? Tamo juntos? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a sua santa palavra. Que seu Santo Espírito esteja conosco, nos abençoe, abra nossa mente, o nosso coração, nos capacite e, acima de tudo, nos ajude a praticar e aceitar a sua verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Novamente, que Deus abençoe você e toda a sua família. Então, o tema trata-se de Apocalipse 14, né? A partir do verso 6, ali a primeira voz diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Nós ainda estamos estudando ainda a mensagem do primeiro anjo, tá? E iremos nos vídeos seguintes estudar a segunda voz, o segundo anjo, e a terceira voz, o terceiro anjo. Novamente lembrando que esses anjos aqui, tá, são mensageiros de maneira individual, eu e você, e de maneira coletiva a igreja tem essa missão de proclamar esse evangelho eterno que é a palavra de salvação, né? O que a Bíblia ensina sobre o plano de salvação de Gênesis a Apocalipse, ok? Desde Adão e Eva, o que foi providenciado para ele ali e o que está sendo providenciado, que continua sendo providenciado para mim e para você também. Então o evangelho ele é eterno e deve ser pregado para todas as nações. A gente tem que contar para todo mundo, né? Desta maravilha, ok? Estamos juntos aí? Pois é, o juízo e a misericórdia de Deus. O último vídeo aí deu algumas polêmicas, alguns amigos, né, questionando o juízo de Deus, se apenas a humanidade era julgada, se Deus também não sofreria juízo, né? Eu falo para você de cara que Deus ele é o primeiro a ser acusado. Satanás acusa Deus ainda no céu, né? E diante de todos os povos, de todos os seres, todos os mundos não caídos, Deus foi
acusado. Então, o que está em jogo também entre o bem e o mal no grande conflito é o caráter de Deus, tá? Então você precisa ter isso em mente, o que está em jogo também é o caráter de Deus, tá? O autor da lição que nós estamos acompanhando, ele diz assim, ó: a cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. Ele tira isso do Salmo, né? O salmista vai dizer que na cruz, né, a justiça e o amor se beijam, se entrelaçam. A transgressão da lei requer a morte do pecador. Bom, João ele vai reforçar isso no Evangelho. Ele diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se você quiser saber o que é pecado, tá? Pega os 10 mandamentos e quando você quebra um dos mandamentos, você está pecando. E claro que há várias outras raízes, né? Paulo vai dar aí nome a outros pecados que podem nos tirar também do céu, tá? Então, a justiça, a lei, ela declara: o salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia responde. O que a misericórdia responde? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Agora, isso aqui dá um sermão, tá? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra que eu já disse que nós temos que aceitar Jesus como Salvador, mas temos que aceitá-lo também como o Senhor de nossa vida? Tem muita gente que aceita Jesus apenas como Salvador, né? Mas quando parte para aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ele passar a ditar as regras e você ser apenas um mordomo, gerenciar as coisas aqui, né? Sabendo que tudo pertence a ele. Aí alguns falam: não, eu não quero, né? E onde é que está escrito isso daqui? Romanos capítulo 6, verso 23, novamente Paulo, né? Então ele está dizendo que o salário do pecado é a morte. A misericórdia responde que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Se a lei ela pudesse ser alterada ou abolida, como alguns dizem, então seria desnecessário que Jesus morresse, né? A morte de Cristo confirma que a lei é eterna. E agora, anote isso aí. A lei é a base do juízo, tá? Nós seremos julgados através dessa lei que o apóstolo Tiago vai chamar da lei da liberdade. Os 10 mandamentos, tá bom? É através desta lei santa e perfeita, escrita pelo próprio dedo de Deus, que nós seremos julgados. Ela é a base do juízo. Então não descarte essa lei. Se alguém prega para você que ela foi abolida ou alterada, tá enganado. Precisa estudar um pouco mais a Bíblia, tá? Agora, a pergunta é: como somos julgados, né? Que relação há entre obras e salvação? Apocalipse capítulo 20 e o verso 12, já que estamos falando aqui, né? O João, ali na ilha de Pátmos, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim, ó: os mortos, ele vai dizer, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Entendeu aí o que João viu? Né? O que João viu? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nossas obras revelam nossas escolhas e a nossa lealdade a Deus. As nossas obras é o quê? Aquilo que nós fazemos, né? O nosso testemunho, o nosso próprio estilo de vida revela nossas escolhas e a nossa lealdade a quem? A Deus. De acordo com Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas, quando Cristo nos salva, ele nos transforma. Quando Cristo nos salva, ele nos transforma. Então, aquelas pessoas que acreditam que estão salvas, mas as suas obras continuam sendo más, continuam sendo pessoas pecadeiras, que de forma deliberada continuam pecando, apesar de saber o que é pecado e que não deve continuar, continua pecando, tá? Aliás, Paulo mesmo, né? Eu acredito que Paulo escreveu aos Hebreus, né? Ele vai dizer que
aquele que pega deliberadamente após ter conhecido a verdade, há uma expectação horrível, né? Deixa eu ver se eu selecionei esse texto de Efésios aqui. Eu selecionei, tá escrito aqui, ó. Efésios capítulo 2, né? Verso 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, olha o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, tá? Então, essa salvação, essa graça, ok? Então, nós recebemos de Cristo para as boas obras. Então, as boas obras, e anota isso aqui também importante, as boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salvam. Tá? As boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salvam, mas testemunha que a nossa fé é uma fé genuína. O juízo arranca toda a pretensão e hipocrisia e examina o nosso ser. Ao retratar nossa posição no juízo, a profetisa Ellen White apresenta uma poderosa visão de como o evangelho e o juízo andam lado a lado. E eu quero ler para você essa passagem do livro Conselho para a Igreja, na página 361. Anota aí que é importante isso daqui. Abrem aspas. O fato de que os reconhecidos filhos de Deus são representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve levar à humildade e o profundo exame do coração por parte de todos os que professam o nome. Os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem, e tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Mas embora devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo, unicamente Cristo, pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus próprios méritos. Amém. Eu estou trabalhando uma série de sermões, Deus já me iluminou, né? Já me inspirou 4 sermões que falam justamente disso. Por que eu devo aceitar Jesus? O que significa aceitar Jesus e por que eu devo permanecer em Jesus Cristo, né? Então nós estamos vendo hoje que o juízo e a misericórdia de Deus se entrelaçam e está em nosso favor, né? Então nós vemos aqui que Jesus é digno, tá? Em outra lição eu quero falar de uma cena magnífica, tá? Que é a cena do juízo, esse vislumbre que acontece no céu, e vou aqui então trazer aqui a cena de Daniel capítulo 7 e o desfecho aqui em Apocalipse, tá? Agora, indo para o final desse vídeo, né, vamos falar sobre o trabalho de Cristo, né? O problema e a solução. Jesus Cristo, então, ele é digno, né? Digno. Em Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, mais uma vez vemos um trono, tá? Então, esse trono, a gente vê ele aqui, principalmente no Antigo Testamento, mas aqui nós estamos falando do trono visto por Daniel e agora visto também aqui pelo apóstolo João, tá? Há um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com selo divino. E ninguém no céu ou na terra podia abrir o livro. Seres celestiais tremem. O problema é sério. Nenhum ser angelical pode representar a humanidade no juízo final da terra. João chora porque ninguém pode abrir o livro. Agora, olha que lindo isso aqui. Então um dos anciãos,
um dos seres humanos resgatado da terra, fala palavras de encorajamento ao coração de João. O que esse ancião fala? Jesus, o Cordeiro de Deus, é digno de abrir o livro. Ou seja, há um problema e agora é apresentada a solução. Jesus Cristo é digno, Jesus Cristo é a solução. João contempla a resposta final para o problema do pecado em Apocalipse capítulo 5, verso 5. O idoso profeta contempla a única maneira de absorver pecadores no juízo final. Abre aspas. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Amém? Aliás, eu quero ler na íntegra aqui, né? Apocalipse capítulo 5, eu quero ler na íntegra essa passagem. Começa aqui no verso 1, né? A cena deste trono, o problema que é apresentado, João vê e chora, e em seguida a solução. Essa solução é a misericórdia para mim e para você. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Daniel viu essa cena, tá? Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha o que João diz no verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém, nem mesmo de olhar para ele. Olha o verso 5 agora. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus! Aleluia! Que notícia boa, irmãos! Que notícia boa, né? Agora, se você ouvir um barulho em carro, caminhão caindo, eu estou ao lado da BR, estou aqui à frente do hotel, tá? No estacionamento, novamente como eu gosto, né? Fazendo vídeo na rua aqui dentro da Bonita, tá? Então, a pergunta aqui, quando você lê Apocalipse capítulo 5 agora, do verso 8 até o verso 12, né? Como todo o céu reage ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro do juízo e de nos redimir? Por que que essa pergunta ela é importante? Porque deveria ser também a nossa atitude, né? Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Olha o verso 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha, irmãos, que coisa linda esse verso 11 também. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Amém. Amém. Como é que o céu reagiu ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro? Jesus, o Cordeiro de Deus, que sacrificou a vida pela salvação de toda a humanidade, ele pega o livro do juízo e abre. Todo o céu irrompe em louvor arrebatador. Sua vitória sobre as tentações de Satanás, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, seu ministério sumo sacerdotal provém salvação para todos os que escolhem responder à sua graça pela fé. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para o seu povo, para o povo de Deus, pois fala do fim do reinado do pecado e da libertação deles. Muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Quando é que vai acabar a injustiça na terra?
quando é que os problemas da tristeza, da doença, do choro, da morte serão resolvidos. Nós estamos aguardando esse dia também, ansiosos por esse dia também. E a Bíblia nos revela que isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Nós queremos às vezes antecipar porque a dor nos fere, nos machuca, arranca lágrimas. Talvez você esteja falando para um pai, para uma mãe que perdeu um filho que perdeu um pai, alguém que está enfermo ou que está lidando com um enfermo na família, ok? Quando é que a solução será apresentada? A solução é Jesus Cristo, mas na hora de sua vinda. Algo pode ser mais encorajador? Jesus nos defende no juízo. Sua vida perfeita e justa nos cobre. Sua justiça atua dentro de nós para nos transformar. Sua graça nos perdoa, nos transforma e nos dá poder para viver de forma piedosa. Como? Na prática. Como? Na prática. Queridos irmãos e irmãs, não precisamos temer. Jesus nos defende no juízo, e os poderes do mal serão derrotados. O juízo é proferido em favor do povo de Deus. Está lá em Daniel, capítulo 7, verso 22. O juízo é proferido em favor do povo de Deus. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas revelar quanto Deus é bom. Agora a pergunta é, o que isso significa para você? O que isso significa para nós, O que isso significa para você, significa para mim, Saber que esse Jesus que tinha elaborado esse plano, que se o homem pecasse, ele teria esse Deus tão grande, o Senhor dos Senhores, teria que vir se humilhar na terra, assumir a forma humana, e a forma de servo aqui na terra, enfrentar todas as perseguições, toda a tentação de Satanás e vencer. E ter aquela morte horrível na cruz, no seu e no meu lugar. E retornar para o céu e continuar com seu ministério de sacerdote e sumo sacerdote em nosso favor. Haverá um dia, como o próprio livro de Apocalipse nos revela, que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto. Por quê? Porque o pecado será erradicado definitivamente junto com Satanás e com todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e como Senhor. Todos aqueles que de forma deliberada optaram por continuar pecando serão eliminados para todo sempre e haverá uma nova terra e um novo céu onde você e eu seremos um reino de sacerdotes. Você é uma princesa e você é um príncipe sendo preparado para estar ao lado de Jesus Cristo. Amém? Essa é uma promessa que ele nos fez. E eu creio. Irmãos, não é à toa que eu tiro tempo para pregar a palavra de Deus. Eu acredito nisso que eu estou pregando. Então todos os sofrimentos que nós passamos aqui, Paulo, ele sofreu mais do que eu, talvez mais do que você. Ele falou, olha, eu continuo prosseguindo. O meu alvo é Jesus, o meu alvo é salvação, o meu alvo é céu. Eu estou apanhando agora, mas eu canto louvor porque o meu alvo é Jesus, o meu alvo é o céu. Eu estou trancado, estão se preparando ali para me levar à morte. Eu continuo para o alvo, que é Jesus, que é o céu. Enquanto eu sigo nessa caminhada com vitórias e derrotas, eu continuo pregando o Evangelho de Cristo. E eu gostaria que você ouvisse o Evangelho de Cristo, porque ele foi escrito para você. É o plano de salvação de alguém que te ama e que quer te resgatar. Ele está preparando um lugar para você e para mim, em breve voltará. Amém? Que Deus possa lhe abençoar ricamente, você e toda a sua família. E no próximo vídeo nós vamos continuar estudando, sobre o tema de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, Vamos falar sobre a hora do juízo. Vamos falar sobre esse tema, que é tão importante para mim e para você, o que Daniel viu, lá no livro de Daniel, o que João viu aqui no livro de Apocalipse. Vamos aprender juntos para juntos proclamarmos para todo o povo, para toda a terra, para todas as nações. Oremos. Querido Jesus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão pelos pecados mais uma vez.
Lhe agradecemos porque temos a certeza que até aqui o Senhor cuidou de nós. Pedimos a sua bênção, meu Pai. Seja conosco, nos encha de motivações, de paz, de alegria, de esperança, na certeza da salvação que vem de sua parte. Obrigado por estar preparando um lugar maravilhoso para mim e para todos esses queridos e para todas essas famílias aqui representadas. Nós te aguardamos, em nome de Jesus. Vem nos buscar. Amém? Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo vídeo.